Na dança pode? Será que pode mesmo? Está começando o Na Dança Pode, um podcast memorável para o nosso mundo da dança. Afinal de contas, queremos proporcionar muita comunicação e trazer conhecimento de verdade para você. Prazer, eu sou a Giovana Pérez, bailarina profissional e comunicadora na dança e também host do podcast Na Dança Pode, junto com a Jaque. Eu sou a Jaque Coutinho, bailarina profissional e fisioterapeuta ortopédica e também host do Na Dança Pode, junto com a G. Vem que o podcast é nosso! De fato, o jazz é uma modalidade que vem ganhando o coração dos brasileiros há muitos anos, tanto na música quanto na dança. Mas onde será que o jazz surgiu? Qual é de verdade a sua história? Quais técnicas temos dentro dessa modalidade na dança? Será que as escolas e espaços artísticos seguem alguma específica? Ou será que segue o alá professor e tá tudo certo? Que tal então hoje a gente aprender mais sobre a história e técnicas do jazz com quem realmente entende do assunto? Gente, eu treinei esse biquinho, chegou o meu momento. Com muito prazer que a gente recebe hoje na Dança Pode, Marcela Bienvenue. Olá! Ei, que felicidade ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Má. Prazer te conhecer pessoalmente. Só os Instagrams, né, que nos conectam. E é muito doido, porque a gente parece íntimo. Sim. Porque você vive um pedaço da vida do outro. É tipo Close Friends, né? Aquele negócio doido. Sim. E antes da gente começar o episódio, conta um pouquinho quem é a Marcela, o que faz, o que come, onde vive. E assim, Marcela é multi, gente. Hoje, assim, a gente cascou, né, pra decidir um tema, assim, pra falar contigo. Então, conta um pouquinho sobre você, Má. Eu costumo dizer que eu gosto de gente. Maravilhoso. Eu sou gentista. E acho que por isso que eu escolhi fazer jornalismo. Uhum. Que era um modo de eu poder me comunicar, de eu poder falar e de eu poder escrever, que é algo que eu gosto muito. E eu sempre falo sobre a importância do professor, que eu tive uma professora na faculdade, que me disse, você pode escrever sobre isso. E eu trago muito esse lugar hoje para o olhar do professor, que pode, de fato, mudar a vida de um aluno. Total. E não foi um professor de dança que me disse isso. Foi uma professora da faculdade de jornalismo. Que era a Marta Maia, que disse, você pode escrever sobre dança. E eu pensava assim, mas tem mercado pra gente escrever sobre dança? Sim. Tem mercado pra gente viver de dança? Na dança pode escrever? Exato, na dança pode escrever? Alguém vai ler? Alguém vai ler, esse é o ponto principal. Esse era o ponto principal, mas também era, a gente consegue sobreviver disso? Isso pode virar um negócio? Que eu digo, pode ser tudo que a gente mais ama. Etéreo, maravilhoso, a nossa vida, o que a gente gosta, mas tem que pagar a nossa conta. Porque é uma profissão. Né? É uma profissão como qualquer outra com a sua especificidade. E aí eu falei, bom, será que isso dá certo? Será que dá para, de fato, entrar nesse lugar? E eu fui entrando nesse lugar muito devagar. Escrevendo para sites pontuais. Há muito tempo tinha o Conexão Dança, que era um site de Londrina, que tinha muita coisa. Acho que foi o primeiro deles que bombava de informação. Eu estava na faculdade ainda. Escrevia para um site de Barão Geraldo. E eu ia fuçando. Quando eu saí da faculdade, eu falei, bom, eu vou fazer o quê? Eu vou escrever sobre o quê? O que eu faço agora? Eu gosto de cultura, eu gosto de escrever sobre isso, mas qual é o mercado disso? Pensando dança, mas assim, até então, gente, sem uma orientação de, olha, eu tenho 43, eu tinha 21. E você fala assim, mas como é que é escrever sobre isso? Como é que é viver disso? Né? Sim. A gente não tem, hoje tem muito mais faculdade de dança, antes não tinha tanto. Falei, ok, vou fazer um curso de jornalismo cultural. Não abriu. Não tinha número de vagas suficientes na PUC. Não abriu, e aí eu também começava a escrever muita coisa de graça e mandava, assim. Mas sem o direcionamento, sem de fato pensar como eu desenho a minha carreira, né? Hoje eu olho e eu falo, nossa, eu tive sorte, eu tive oportunidade, mas eu estava preparada. Porque não adianta nada você ter tudo e você não tá. Também acredito nisso. Né? Você tem que estar preparado para na hora que o cometa passar, você pegar a cauda dele. Senão ele só passa. Senão ele só passa. E aí, amor, ele pode ser que não passe de novo. Com cavalo branco, né? Exatamente. Famoso. Pode ser que ele não passe de novo. E aí eu lembro que eu recebi um e-mail da Sônia Sobral, que era a antiga gestora do Itaú Cultural, falando que tinha uma pós-graduação em dança na Universidade Federal da Bahia. Nossa, na Bahia. Primeira Universidade de Dança do Brasil, 1954. Eu falei, isso pode ser interessante.
Eu lembro que eu não sabia fazer carta de intenção. Eu tinha 21 anos, eu falava, como é que faz uma carta de intenção? Tem tirar de escada? O que é isso? Bom, fiz, passei, fui pra Bahia, fui fazer uma pós-graduação em Estudos Contemporâneos em Dança, e foi lá a minha primeira pesquisa de jazz. Nossa. Foi lá que eu falei, eu tinha que ter um objeto de pesquisa, e o jazz era a minha linguagem. Entendi. Era onde eu me sentia livre, mas era onde eu falava assim, que dança é essa? Então foi ali o seu primeiro contato com esse universo jazz. Não, eu já dançava jazz, eu já dançava nos grupinhos de escola, que ia competir, Entendi. e que fazia balé porque tinha que fazer balé pra dançar no grupinho de jazz, né? Que existe isso. Exato, existe isso até hoje. Então tem que existir mesmo, e tá tudo certo, Exato. né? E foi lá que eu fiz que eu entendi o que era pesquisa. Importante. Assim, porque eu tinha 21 para 22 anos, ali eu entendi o que era pesquisa, e aí eu faço isso, analiso isso, que foi um trabalho muito legal. E quando eu volto, eu falava, e agora? Sempre essa pergunta, né? Qual é o próximo passo? Eu falei, bom, eu tenho que estudar. Porque não adianta eu ter feito uma especialização. O que vem agora? Eu fui fazer mestrado. Fui fazer um mestrado em comunicação e semiótica na PUC, que foi maravilhoso, porque, embora a semiótica tenha muitas especificidades, ela pode explicar cientificamente algo que você não pega, né? Do signo, do seu significado, dos seus significantes, enfim. E eu fui trabalhar com crítica de dança. E lá, eu brinco ironicamente que eu fui fazer a crítica de dança dos anos 90 do Balé da cidade de São Paulo. Nossa. São Paulo Companhia de Dança ainda não existia, né? E aí eu termino o mestrado em 2007. E sempre vem agora, e aí eu entro pro Festival de Dança de Joinville como crítica em 2005. Eu era muito jovem, substituindo praticamente Susana Braga, pisando em ovos. Essa era a história. Responsa. Era uma responsabilidade enorme, eu era realmente muito jovem. Eu tinha uma entrada, mas eu fuçava. E eu estudava. Isso. Então, eu tinha que ter um subsídio teórico que protegesse aquilo que eu estava falando. Não podia ser achismo. Com certeza. Né? Que era o que eu sempre botei na cabeça. Eu não posso achar. Não é uma opinião minha. Né? Exatamente. Porque crítica vem do grego crinem, que é quebrar, partir. A gente olha para uma obra a partir de um pedaço dela. E quando termina o espetáculo, a gente vira para alguém e fala assim, e aí, você gostou? E crítica não é gosto. Exato. E tem a ver com... Quando a gente fala, e aí, você gostou? Você tá lidando com a crença daquela pessoa, com Totalmente. a vida, com os hábitos dela. E Totalmente. diferente dela, Porque você pode não gostar, mas aquilo pode ser bom. Exato. Verdade. E aí tem que ter esse distanciamento. Num júri, por exemplo, gostei da sua música, você não tem que gostar da música de ninguém. Gostei do seu figurino, você não tem que gostar do figurino de ninguém. Você pode dizer, essa música condiz com a sua proposta e dialoga com o seu figurino. E aí tá tudo bem. Porque aí você se isenta do gosto, gostando ou não. Gostei Foi aquela dessa. proposta daquela pessoa que fez sentido naquilo. E pra mim a crítica fazia muito sentido naquele momento. Era algo que eu achava que eu realmente fosse entrar. Eu fazia muito festival já. Eu já escrevia, enfim, pro A Notícia, que era um festival que tinha ligação com o Festival de Dança de Joinville. E aí as coisas foram acontecendo. Eu trabalhava no jornal local em Piracicaba. Em 2009, meu telefone toca. E eu sou convidada para entrar na São Paulo. Né? E peguei uma São Paulo Companhia de Dança ali em 2009 no começo. E tudo para mim era incrível. Porque eu falava, esse é um mundo que eu não conheço. Sim. E acho que nem própria São Paulo conhecia ainda, porque não tinha noção e dimensão do que Não, e era tudo muito novo, né? Existia um escopo muito definido do que essa companhia era e é até hoje, né? Criada ali pela Inês Bourgeois e pela Irete Cardoso em 2008, pelo governo do Estado de São Paulo. Já existia um pilar por onde ir, mas como ir, o que ia se desvendar, Desbravar novos desbravar, mares, né? e claro que era tudo, eu falava, nossa, eu vou ver Balanchine, que eu via no livro. Sim. E vai ser no Brasil. Exato, vai ser no Brasil, e você não precisa viajar, né? Nossa, eu vou encontrar o coreógrafo X, e aquilo foi um mundo muito lindo. Eu fiquei 8 anos inicialmente em São Paulo. Tá. Em 2017 me deu um clique que eu falei, e agora? E agora? De tempos em tempos a gente vai tendo esses cliques. Vai, eu acho que faz parte dos ciclos da vida da com gente, certeza. né? Sair de um país e voltar para outro, entrar na dança e sair da dança. O que cada momento da nossa vida nos permite. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E tá tudo certo. Não é porque você parou que você não vai voltar, Exato. sabe? Então, aí a gente tem umas crenças assim, ai, parou, foi fazer outra coisa.
Cara, deixa a vida da pessoa, Exato. meu amor. Exatamente. Nossa, eu sofri muito isso. É até, tipo assim, nossa, ela não vai dançar, acabou. Ela não sabe mais sobre dança. É quase como se você cancelasse tudo que você aprendeu. Exato. Porque E, não- você vai aprender outra coisa. É. e é uma crença ignorante. Com Que certeza. ignora tudo que você tinha de passado. Exato. Como se não tivesse no seu Nunca corpo. Exato. E aí invalida todo o seu processo. Ele fala, mas não pode? Exato. Pode, gente, pode, por favor, pode. E não é aqueles passinhos pra trás que a pessoa fala, mas deu uns passinhos pra trás. Gente, às vezes não é um passinho pra trás, às vezes é vários pra frente que eu tô dando. Muito. E às vezes você precisa ir pra trás mesmo, pra Exato, poder ir pra também. frente. Faz parte, né? E faz Pro lado, parte. pro outro. A Erika Novak, minha sócia, fala uma coisa muito interessante, que é quando você não sabe pra onde ir, você volta. É mais inteligente. Principalmente pro jazz, que muitas vezes a gente tá perdido na linguagem, ela fala, volta pro básico, volta pra Uhum. raiz, porque aí você vai se encontrar. Então, às vezes, a gente tem que voltar. E pausa é movimento, independente do que seja. Né? As pessoas falam muito, né? Tipo, e aí, Com depende se a certeza. gente vai escutar, a gente também pode acabar se perdendo. Isso é verdade. Então, é um gol, um foco e vai. E acho que eu fiz isso no desenho da minha carreira. Legal. Eu escolhi para a Universidade da Califórnia, para a California University, estudar mídia, comunicação e novos negócios. Porque eu acreditava que a dança, assim, era um negócio, mas que eu fazia instintivamente. E que eu falava, quais as técnicas, quais as ferramentas? Gente, o que é técnico? Existem técnicas, como na dança, existem técnicas para a gente poder fazer business com dança, dependendo de cada objetivo. Eu faço o curso, foi ótimo, vou para Nova York, fico um tempo, como estágio da própria universidade, e aí você tem que mandar o seu currículo e se virar. Só que diferente da gente, tem sites de emprego só de dança. Tem a escola que precisa do pianista, do professor de pilates, do gyrotonic. É uma outra cultura. É mais fácil? Não é mais fácil. Mas a oportunidade se declara com um pouco mais de força na sua frente. E você fala, tem mercado. Um pouco diferente da gente, porque o nosso mercado é pequeno. Muito. Ele é muito pequeno. Né? A gente continua ali, batalhando, mas ele é difícil. Né? E quando eu volto pro Brasil, de novo, e agora? O que eu vou fazer? Eu monto uma pequena agência boutique, começo a atender bailarinos, escolas, isso começa a funcionar, isso começa a dar certo, eu falo, putz, legal, é um outro lugar, né? Você atendia no quesito gerir essas pessoas. Gerir essas pessoas, mas sobretudo pensar na escola que você está gerindo um artista que não é gestor. É. Que ele pensa como artista e ele tem que pensar como gestor. Dono. Ele é o dono do negócio, ele vai fazer a conta, não só ele vai ensinar o cliente na sala de aula. Então, são lugares diferentes. Como empresa, não? Como empresa, É. exatamente. E é aquele lugar também de a sua dança não vai pagar os seus boletos, né? Você tem que realmente pensar na questão financeira. E pensava todas as mídias sociais, e pensava todas as estratégias, o que podia fazer, o que não podia, o que era legal, o que não era, entendendo o perfil de cada um. Entrei bastante no mercado de luxo, entendendo como isso funcionava, com algumas escolas que era também quem pagava. Sim. Né? Então, e aí você vai também se adaptando, estudando o próprio mercado, para falar que dança que eu vou falar agora, que dança que eu vou entrar, onde eu vou dialogar, né? E tudo, enfim, funcionando, se organizando muito bem. Eu estava no lugar certo, na hora certa, na oportunidade certa, eu ganho uma scholarship para Harvard estudar entretenimento. Cara, isso pra mim ainda tá no auge, tá até aqui, né, escrito que eu E foi queria incrível, comentar sobre porque isso. o tempo todo lá, nessa mentoria, eles me perguntavam por que dança. Exato. E em muitos lugares, em muitas horas, eu não sabia responder. E seus companheiros de turma, ninguém falava sobre dança? Ninguém falava sobre dança, mas era uma coisa mais isolada. Eu escolhia as matérias, é um outro planeta. Eu imagino. Eu posso fazer amizade com a xícara. Lá era muito difícil de você fazer amizade, porque o cara que tá do teu lado, ele tá te comendo, assim. É tigrão, tudo, né? É tigrão, assim. Você passa no escaninho, pega o texto, amor, você lê o texto aqui 40 minutos, a galera tá discutindo o texto, tem 4 botões em cima da sua bancada, bem de filme mesmo. Caramba. E a pessoa fala assim, é tudo case, tudo argumento. Então, hoje você briga, hoje você defende, hoje eu sou a causa. Uau. Você vira advogado ali. Aí A, B ou C, você aperta o B, aparece o nome da Marcela lá na lousa. Sabem que você que apertou, Marcela. É um outro universo. Ô, Mari, Assim. curiosidade, assim, porque no mundo da dança voltado para o quesito se tornar bailarina profissional, a gente tem muito essa questão da idade na mente, né? Uhum. Mas, sei lá, talvez a gente esteja se perguntando agora, ou você que está assistindo a gente, que idade isso tudo aconteceu, assim? Só dá um norte, assim. Gente, eu tinha 35. Então.
Tá? Só pra deixar no ar, porque às vezes Eu a tinha gente 35, mais ou menos 36, assim. Legal. É. Não, eu acho isso incrível. Era essa a resposta. Porque, na verdade, eu acho que a gente acha que às vezes a gente tem que fazer as coisas muito rápido. Sim, E que exato. você tem que virar bailarino profissional com 18, já ter ficado 5 anos na escola, no exterior, ter saído da sua casa com 13, como se isso fosse regra e isso fosse meta, e você não pudesse se tornar um bailarino profissional com 25, com 30, e tudo vai depender do lugar onde você quer dançar. Exato. Tudo vai depender da companhia, do perfil onde você quer dançar. E as coisas foram acontecendo na minha vida porque eu acho que eu não parei de estudar. E aí as coisas foram indo, enfim, eu volto, a Bloch vem pro Brasil. A operação já existia, e aí eles me chamam para entrar e para fazer o lançamento da marca do Joinville. Que foi em 2000... Pré-pandemia, né? Pós-pandemia. Foi por aí. Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Foi 2019, acho. Foi antes da pandemia. E eu tava viajando, tava na África, eu fiz uma entrevista online. E eu achei que era pra comunicação. Porque é de onde eu venho. Mas não, era pro todo o negócio. A gente quer você, vem aqui. E eu falei, meu Deus do céu, e agora eu vou ter que entender de importação, de exportação, e como é isso. E você tem que aliar as pessoas que entendem. Com certeza. Você não vai saber tudo. E aí você tem que falar assim, eu preciso daquele cara Sim. que sabe, e eu preciso contratar ele pra ele estar do meu lado. Só que aí você não pode desconhecer. Sim. Você tem que entender, estudar, porque você tem que bater o olho na planilha e falar assim, tem algum erro aqui. Por mais que você não saiba chegar. Exatamente. Aí a gente faz o lançamento em Joinville, aquilo foi um sucesso absoluto. Tinha fila de 1h30 para pagar. Mas eu passo a olhar o negócio pela dança e não o inverso. Eu queria fazer dança com negócios e não negócios com dança. São coisas completamente diferentes. Faz sentido. Pelo olhar da dança. Então eu ponho dança dentro do stand, eu penso em fazer promoção no primeiro final de semana e não no último, porque as pessoas ainda têm dinheiro. A gente cria milhares de coisas de dança dentro do stand, milhares de situações para levar as pessoas para lá, e claro que o preço era muito convidativo. E aí sim, preço vai ser objeto de moeda de troca de negociação. Né? Enfim, volto, continuo trabalhando, pandemia. A operação da Bloch é suspensa no Brasil. E acho que, e aí a gente não entende, né? Nossa, por que, meu Deus, e agora? Agora que eu mudei a minha vida. Eles falavam assim, terça-feira tem uma reunião em Nova York. Eu saía do Brasil no sábado e voltava na quarta. Era uma loucura. Assim, era um mundo muito novo. Mudando a todo momento. Mudando a todo momento, mas eu também tinha que estar preparada para ele. Falar, amor, é lógico, eu vou entrar nesse avião e vou chegar lá plena. E vou ver o que acontece na minha frente. Né? Sem medo, eu acho. Porque a gente tem medo do que a gente não conhece. Ou encarando o medo mesmo, assim, medo né? de Só, Né? Tem uma frase linda. Eu vou lembrar o nome da autora, Susan, alguma coisa, que fala medo é coragem em movimento. Que o medo, você tem medo do desconhecido, você tem medo daquilo que você não conhece. Você conhece, você vai. Eu uso uma que é ótima também, que é assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Entendeu? Exatamente. Sei, E aí, enfim, voltei, a operação foi suspensa e eu falava assim, Oh my God. e agora, de novo, o que a gente vai fazer? E eu vejo na pandemia uma grande oportunidade, que é começar a falar de gestão. Para esse gestor, que de fato ficou perdido porque era artista. E aí eu monto cursos de gestão praticamente todo final de semana com 30 pessoas. Só que diferente da grande maioria que estava fazendo curso, eu ouvia as pessoas durante a semana. Era quase uma terapia sem ser terapia, né? Era terapêutico, digamos assim. Terapia é outra coisa. Qual a sua dor? Né? Como eu posso te ajudar? Até pra você saber pra onde Pra partir. onde ir? Exato. Cada grupo era um. É. Assim. Então, na pandemia, eu acabei fazendo muita coisa. Muito curso, muita aula, muitas e muitas coisas. E falei, de novo, preciso estudar. E aí eu ganhei uma bolsa para a Universidade de Chicago, para estudar Business Behavior, que é o comportamento do negócio. E vou entender, de fato, gestão pelo comportamento da pessoa, pelo comportamento pessoal. Faço 1 ano e meio. E também foi ótimo. Eu acho que tudo que você vai colocando no corpo soma ao seu repertório. Verdade. Né? E as coisas vão acontecendo. A Inês Bogé, que é a diretora da São Paulo Companhia de Dança, a gente começa a conversar, a gente começa a namorar de novo, ideias. E eu entro na companhia como consultora. Eu volto como consultora. E aí vem o projeto da escola, da São Paulo Escola de Dança. Que é fantástico. Que é incrível, gente. É um projeto único no mundo. O projeto da escola vem, a gente começa a desenhar e escrever esse projeto, a gente ganha
você faz um projeto como outras pessoas podem fazer o projeto. Sabe? Abre um chamamento público, eu escrevo um projeto, você é um, e depois uma banca específica do próprio governo analisa e escolhe aquele projeto. O projeto da Associação Prodança é o projeto vencedor, e aí ela fala pra mim, e agora? Tá aí. E agora? Você volta? Né? E aí, com muito prazer, eu volto, vai fazer 2 anos já, 10 de março faz 2 anos que eu volto oficialmente, tanto pra São Paulo Companhia de Dança, que era a minha casa, né, que foi minha casa por 8 anos, que me abraçou e que me pegou uma menina, eu acho, e me apresentou uma dança profissional, vivendo ela todo dia, entendendo como isso acontecia, né, e agora junto com a escola. E paralelo a isso, em 2009, nasce o Congresso de Jazz, meu e da Erika Novak, a gente tem 16 anos de congresso. Nossa, esse casamento, né, de Casamento, anos. Uau. 16 anos, estamos indo para a 16ª edição. 16ª edição, e eu acho que a gente criou um case de desejo. Com certeza. Né? De um desejo. O ticket médio é alto, a gente abre inscrição à meia-noite. E a galera tá lá. Tá. Que legal. Tá. E isso é uma coisa que, né, eu queria muito saber, porque o número de pessoas adeptas, assim, ao jazz e admiradoras do jazz vem crescendo cada vez mais no Brasil, né? A gente vê isso crescendo. E, de fato, a ponto de formar uma comunidade, por exemplo, com o baita case de sucesso que é o Congresso do Jazz. É uma comunidade. Né? E aí eu queria saber o que, na sua opinião, é o motivo disso tudo, dessa paixão que traz as pessoas ao jazz. Eu acho que tem muitos fatores aí. O primeiro deles é o mercado de trabalho. Hoje, no Brasil, é o mercado que mais emprega, porque a gente tá falando de teatro musical. A gente, no teatro musical, se você vai fazer uma audição, não basta só o balé clássico. Você precisa ter outras coisas. Você tem que ter um pouco de atuação, você tem que ter um pouco de canto, e na maioria das vezes você tem que ter uma quebradinha do seu swing, do seu quadril ali, pra você... Você tem que ter um zig-zig-dum, porque esse mercado hoje pede. Então, cada vez mais isso foi se especializando. E é maravilhoso ouvir isso, porque durante muitos anos a gente ouviu o jazz tá morto, o jazz acabou. Então, eu escutava muito isso e eu vi até de pessoas mais jovens que o TikTok foi a forma de fazer o jazz bombar de novo. Olha, não... E aí eu fiquei bem assim, calma lá. Calma, vamos ter calma. Muito diferente. E aí acabou que pela rede social fazer as pessoas dançarem. As pessoas acabaram procurando escolas de dança que tinham alguma modalidade mais próxima das danças daquela rede social. Pode ser também, mas acho muito recente. Muito recente. Né? Eu acho que existe uma questão do jazz, da gente, de fato, começar a trazer professores internacionais para o Brasil, com um pouco mais de acesso, de criar um ambiente no qual cada um seria respeitado como é, e não pela altura da sua perna ou por quantas piruetas você gira. Nossa, isso é. Porque eu acho que isso faz mal. Também não é acho. Isso Né? Total. Nós temos muitas bolsas internacionais no Congresso que a gente dá. Nós não anunciamos nenhuma bolsa antes. Porque a gente não quer que ninguém vá lá buscar uma bolsa. Não vai ganhar, já, que não ganha. Se você for lá ganhar, você não vai ganhar. É fato, não vai ganhar. Por quê? Porque não é o melhor bailarino que ganha. Não é o que vai na fila da frente fazer audição. É o que tem uma história de vida interessante. É o que... Pode continuar. Que parou, gente, tem que ao vivo o negócio. Tem que ter o fundo. É o que traz uma história, é o que vai ensinar o aluno. É muitas vezes aquela pessoa que ninguém imagina que vai ganhar. Isso é muito interessante o que você está falando, Má, porque eu sou grande fã também da Eliane Fetzer, né? Sim, e ela faz aquele festival lindo em Curitiba. E ela conversando comigo também, ela disse exatamente, pra mim não é importante, né? Ao contrário dos festivais de dança, que daí é a premiação, aquela coisa e tal. Tem que ter também, eu parto da dança, sou super a favor. Mas ela falou também que ela tem um outro olhar, assim, pra premiar de uma outra forma. E eu acho que essas estratégias, no final das contas, é o que realmente faz trazer diferencial. Porque eu acho que a gente tem que valorizar as pessoas. E aí, quando a gente tá falando sobre... Eu penso muito isso. Tem gente que pede opinião disso. Você acha que competição é algo válido? Tem que ter, não tem que ter? Sim, acho super também válido. Acho super válido. Sim. Porque desafia. Super válido. E a experiência, né? E uma coisa já, que é o palco que a gente tem para dançar. A experiência que você tá lá tendo. Nós não temos palco. As escolas não têm dinheiro para alugar teatro. Verdade, detalhe. E o ser humano, ele é motivado a desafio. Muito. Muito. E quando se trata de alguma modalidade artística, de dança, de esporte, que seja, se você tem um ponto de desafio, você busca muito mais interesse. Sem dúvida. Você consome mais. É uma motivação. É uma motivação. Ter um objetivo, dançar em algum lugar, vai se preparar para aquilo.
né? E eu digo, gente, desculpa, todo mundo quer ganhar. Quem Não, não vamos participar. Exato. Nossa, vamos participar, mas se Você ganhar, quer você vai ficar feliz. Você não vai só pra Você não dançar vai. e Não, acabou. existem objetivos. Sim. Existem escolas que não querem, existem escolas Sim. que querem. Tá tudo bem Tá também, tudo bem né? também. Eu acho que o jazz, ele acaba ganhando muito mais corpo, porque a gente também começa a estudar. A gente começa a falar sobre essa dança, não só na prática, mas também na teoria. As pessoas começam a ver que isso pode mudar a própria aula delas e a realidade delas. E aí a gente começa a criar um senso de comunidade, no qual as pessoas se ajudam. Elas têm o mesmo produto. Todo mundo tem a sua escola com diferentes estilos dentro dela. Todo mundo vai pagar a mensalidade daquela escola. Mas a sua é diferente da minha. Exato. O seu cliente é diferente do meu. O seu aluno é diferente do meu. Cada um está numa cidade pequena, numa cidade grande, numa cidade do norte, numa cidade do sul. E aí você entende que existe o individual e o coletivo. Como que a gente começa a se ajudar? Acho que o Congresso nasce, claro que ele tem a sua função e ele também teve a sua responsabilidade em muita parte disso, mas a gente também começa a incentivar muitos outros eventos só de jazz acontecerem. Não, eu vejo um movimento absurdo hoje em dia de eventos de jazz que antes a gente não via. Não. Era só voltado pro mundo do balé clássico. Exato. Né? E o evento segmentado. Só de jazz. Exatamente. E outro ponto que eu acho interessante que vocês trazem é a história do jazz. Porque é o que você falou, né? A escola, a minha escola e a sua escola pode ter as mesmas modalidades, mas e um diferencial? Eu saber o contexto daquilo que eu ensino. Eu brinco, dá pra dançar Gisele com cara de esmeralda. Verdade. E aí, Ma, já amarrando esse ponto, eu quero então que você conte um pouquinho da história do jazz, aonde que isso surgiu, e também a diferença, né, do jazz música e do jazz dança, que eu acho que é muito legal da gente comentar sobre. Quando a gente fala de jazz, a primeira coisa que eu acho que vem na nossa mente é um jazz mais americanizado. Sim. Né? Um jazz Broadway, digamos assim. Nossa, ele é americano, mas ele nasce... Para a maioria dos bailarinos, quando a gente fala de jazz... Isso, Broadway. remete isso. Vem Broadway, exato. Mas o jazz, que não se chamava isso, nasce na África. Ele é uma dança de raiz negra, de raiz africana, que depois se converte em jazz. Dança africana é uma dança, jazz dance é outra dança. Mas a gente tem uma raiz que tá lá, no pé no chão, é de onde essa dança vem, desse plie profundo e de todas essas questões. Se aprendia por imitação, a gente ainda tá na África, né? Se aprendia por imitação. Os trabalhadores das plantações de tabaco e de algodão cantavam, se chamavam work songs, blue ballads, as músicas que eles cantavam. Tinha um mestre, que é essa questão do coro, e essa história vem toda desse lugar. E eles dançavam para cantar, para dançar, para se divertir nos seus momentos de lazer e etc. E a gente está falando de um período de pessoas escravizadas, que quando acontece essa emancipação, eles se tornam livres e eles vão para onde? Grande parte dessa comunidade vai para Nova Orleans, nos Estados Unidos, que é o berço do jazz música, que é de onde vem o começo dessa história. Tem muitos universos nesses buracos. Né? A gente vai falar de vaudeville, de indie hop, de como essa dança começa a se tornar, até ela chegar no jazz. Existiam shows medicinais, que eram pessoas que dançavam na rua, que chegavam nas suas carruagens, charretinha, na cidade, porque não tinha nada, né, gente? Televisão, tinha teatro, tinha nada. E eles faziam um show, tinha bicho, vem um pouco da história do circo, tinha alguém que sempre fazia como se fosse um stand-up, e tinha um médico que vendia placebo. E aqui o remédio para garganta, mas era um show. E esse show vai crescendo, dos shows medicinais vai para os carnavais, chegando num outro, para chegar no vaudeville, no teatro de variedades. E as coisas, o tempo vai passando, essa dança chega em território americano muito fortemente como música. Tá, então nesse ponto que a música encontra com a dança, você acredita nisso? Sim, eu acho que sim, mas assim, existe um jazz que sempre existiu e uma música que sempre existiu. Cada um com a sua história. Existe um cruzamento. Cantavam pra... Exatamente. Exato. Existe um cruzamento dessa dança em Nova Orleans, que é esse berço do jazz música. Tá. E é daí que vem as jams. Jam significa jazz after midnight. Jazz depois da meia-noite. Por quê? Os caras estavam tocando nos clubs e eles não podiam improvisar até a meia-noite. Eles eram contratados para tocar aquele repertório. Depois da meia-noite, eles improvisavam.
E aí vem Jazz After Midnight, que é jam, que é muito mais hoje usado no sapateado, na dança contemporânea, no contato e improvisação, do que no próprio jazz. Entendi. Né? Que é essa base da improvisação, do swing, que seria essa tradução literal mesmo de jazz que a gente fosse pensar. Essa dança vai ganhando território. Estou dando um resumo mesmo, plano dos séculos. Essa dança vai ganhando corpo, ela vai ganhando pessoas que vão fazendo isso, ela vai ganhando mais liberdade, aí eu acho que é uma palavra que também responde à sua pergunta anterior sobre esse movimento de mais adeptos. Né? Uma dança que tem técnica, sim, mas permite uma liberdade de corpo maior, muitas vezes, do que outros estilos. Mas isso é um pouco mais no sentido figurado, é muito mais para você que dança no seu corpo do que porque você pode fazer isso no balé, você pode fazer isso na dança contemporânea, você pode fazer isso no sapateado ou em qualquer outra dança. Mas às vezes, sei lá, um pai vai numa escola de dança e fala assim, eu queria uma dança mais rapidinha, tem jazz. Verdade. O balé também pode ser bem rapidinho. Exatamente. Cuidado. mais agitado. Exato, as pessoas falam, lírico dança com música lírica, né? A Erika quer desmaiar. Né? Sim, então vamos colocar cada coisa no seu quadrado. O que antes não, gente. Antes, se a gente for pensar na história do balé clássico, o cara fazia um libreto, com o outro figurino, o outro cenário, mas era um pacote só. A gente não dizia assim, isso é balé clássico, sei lá, do período romântico, do clássico do clássico. Não, era um pacote. A gente começou a colocar dança na gaveta. A gente começou a dizer isso é isso aí. Por isso que agora tem rumba, jazz, tap, baby, né? Nossa senhora, cada nome que a gente vê por aí que eu fico, uau. Assim, aí você fala, meu Deus do céu, que dança é essa? Pode? Não, nem tudo pode. Não. Isso aí, ó, cancela, gente. Nem tudo pode. Exato. Não dá, porque aí você descaracteriza algo que você nem sabe exatamente o que é. Né? Isso é uma grande problemática, né, Má, que a gente vê hoje em dia no mundo da dança. Total. Essa questão de querer, às vezes, até criar algo para ser mais comercial. Totalmente comercial. Né? Enfim. Totalmente e aí comercial. a gente foge muito da essência Eu da dança. entendo que é comercial. E que muitas vezes você precisa disso. Mas você não pode desvirtuar aquilo que já existe. Exatamente. Aquilo que está ali como base. Você não pode dizer que aquilo que você faz diferente é outra coisa que se caracteriza. Que tem história, que tem nome, que tem essência, que tem técnica, que tem escolas, né? Você vai falar, então eu vou criar esse samba, jazz, rock. Exatamente. Jazz, funk, baby, tap. E aí a informalidade cada vez mais. Cada vez mais, grita, porque a né? nossa dança é informal. A nossa dança traz esse princípio da informalidade, né? Do não contrato, das pessoas aceitarem determinadas coisas, e aí depois elas cobram que elas querem ser tratadas como profissionais, mas elas não agem como profissionais, de dizer, não, esse não é o meu preço. Sabe? Ou de dizer, não, isso eu não faço, isso é contra os meus princípios. A gente traz bastante isso. Porque aí você fala, eu preciso trabalhar, tá? Mas você precisa trabalhar eticamente dentro dos seus princípios. Sim. Acreditando, eu falo um monte de não hoje. Não porque eu cheguei num lugar onde eu posso falar não. Porque você falou anos não lá atrás. Exato, porque eu não acredito naquilo. E eu não quero a minha imagem ligada àquilo que eu sei que pode ter alguma coisa errada que eu não acredito para mim. Total. Pode ser que seja certo para outra pessoa. Mas para mim, naquele momento, tratar o aluno de X maneira ou criar uma convenção para X pessoa pode não fazer parte da forma ética como eu quero entender. Opa, uma pausinha de leve aqui no nosso episódio para te contar que agora você também pode apoiar o seu podcast de dança, o Na Dança Pode. Através da plataforma Apoia-se, há diversas formas de você conferir e colaborar com a gente, ganhar várias exclusividades para fazer parte da nossa comunidade e contribuir para que o nosso pod continue crescendo e comunicando muito na dança. O link você encontra depois que terminar de escutar ou assistir o seu episódio aqui na nossa descrição. Na Dança pode apoiar? Pode sim. Apoie o Na Dança Pode. Né? Isso é bem interessante de você trazer, porque daí eu já quero emendar numa seguinte pergunta. Mas isso aqui tem muita coisa, talvez, da história do jazz que você vai tem, gente. Eu contei 1%. Tá? Eu nem cheguei na Broadway, mas depois a gente continua. É que a gente tem que pegar essas Não, os insights que são legais, né? E já ir emendando. Porque essa questão que você falou de informalidade, da questão de uma responsabilidade social, no final das contas, né? De eu saber aquilo que eu tô ensinando ao próximo. E hoje a gente vê muito a lá professor técnica de dança, né? E eu queria saber o que é importante hoje para você falar dentro de uma escola que você forma. Aí eu também tenho uma dúvida. Bailarinos de jazz ou dançarinos de jazz ou bailarinos de jazz dentro da sua escola? Que eu, por exemplo, fui formada no jazz e, assim, não sei até hoje muito bem
O É seu assim, PC. Entendeu? Parece que é Eu um acho- puxadinho, né? No Brasil, sei lá. nós temos... No mundo, gente, não só no Brasil, porque a gente às vezes coloca o Brasil num lugar como se ele tivesse num submundo, no terceiro mundo. E a gente não tá, a gente tá bem, né? Eu acho que, com o tempo, nós fomos estudando a história, como vocês trouxeram, e fomos entendendo que existem escolas. Então, a gente pode falar de Bob Fosse, a gente pode falar de Gus Giordano, a gente pode falar de Matt Mattox, a gente pode falar de Luigi, a gente pode falar de vários criadores de metodologias. A técnica, como o balé clássico. Nós temos a técnica do balé clássico, nós temos Vaganova, nós temos Chiquette, nós temos Royal Academy, nós temos as suas variações, digamos assim. Com o jazz, por muito tempo eu falei técnica. Hoje eu já falo que são metodologias, que partem do mesmo lugar. E aí vem essas escolas, né? Se nós pegamos uma pessoa de balé clássico e colocamos ela numa aula de Vaganova, ela vai fazer. Colocamos uma aula de Royal, ela vai fazer. Tem coisas que são diferentes, nomenclaturas diferentes. É como o idioma. Mas você sabe falar. Você vai saber se virar. Com jazz é a mesma coisa. O que nos faltou, isso nos faltou historicamente, e talvez a gente não consiga reparar. Pessoas que estudassem escolas específicas e que nos ensinassem. Se a gente for pensar historicamente nessa questão de jazz no Brasil, nós temos dois nomes fundamentais que são muito pouco falados, que é o da Rose Calheiros e o da Joyce Carol. São elas as responsáveis por abrir o mercado, sobretudo em São Paulo, para a gente poder falar de jazz, e Carlota Portela, Marli Tavares, Vilma Vernon no Rio de Janeiro. O que essas pessoas faziam antes de todos nós fazermos? Principalmente a Joyce. Ela trazia gente de fora. Como desse para trazer. E colocava dentro das suas escolas para aprender uma linguagem. Então ela trouxe o Jojo Smith, que foi um grande nome, o Congresso também teve o privilégio de trazer, ele não está mais com a gente hoje, mas ela trouxe que ele fez os embalos de sábado à noite. E dali aconteceram muitas coisas, teve uma audição, teve gente que foi embora, o mercado começou a se movimentar, as pessoas começaram a entender que aquilo era um jazz um pouco mais tradicional, e falavam, putz, aquele cara é referência de jazz tradicional, aí trazia outro. Nossa, mas esse cara é completamente diferente, o que ele tem? Ah, olha, o jazz dele é lírico, nossa, mas que dança é essa? E nós começamos a ser apresentados para outras pessoas que faziam estilos diferentes, muitas vezes, do nosso. E um jazz nos anos 80, ofensivamente, chamado de um jazz bate-bunda. Né? Que a Rose Calheiros fica louca quando fala, imagina, jazz bate-bunda. Né? Um jazz que uma dança que se torna muito popular na televisão, né? No qual, mesmo na história, as pessoas muitas vezes trabalham na televisão de noite ou de dia para pagar sua aula de dança. Muito aconteceu isso no Brasil, quando a gente tinha dança na televisão. A gente tinha, nos anos 50, 60, programas de dança na televisão, clássicos de domingo, que gravavam balé de teatro municipal. Né? Hoje a gente não tem mais isso. Sim. A gente tem outras danças na televisão, mas ela ainda está. Né? Essas pessoas começaram a trazer referências de escolas e de metodologias as quais a gente não conhecia. E precisava, muitas vezes, viajar para conhecer. Né? Hoje, nós temos um pouco mais de conhecimento dessa dança. O que eu sempre falo sobre a história do jazz é uma história jovem. E é uma história que você não conta linearmente, muitas vezes como a história do balé clássico, que nós temos períodos. Tá. Então, em 1700 eu vou falar de Nové, em 1800 eu vou falar do... Sabe? Você vai sabendo como preencher. E tem a ver com marcos históricos a dança clássica, né? Então ela acaba tendo seus marcadores muito claros. Exato. Né? Por exemplo, quando eu dou a história da dança, eu divido 1600, 1700, 1800, 1900, porque fica mais fácil de você contar. Com o jazz, eu vou falar de um período onde existiam pessoas escravizadas e que, comparando com a história da dança clássica, existia lá Silfide, existia pessoas escravizadas. Como? Se eu tô falando de um balé etéreo, eu tô falando de 1832, surgimento da sapatilha de ponta, Filippo Taglioni, mas as pessoas estavam escravizadas. E eu falo, meu Deus, como? Né? Que história é essa? Então é uma história muito jovem. A primeira companhia de jazz, que não é nem uma companhia, mas era um grupo de pessoas que se reunia por um empresário, um cara chamado Sherman Dudley. Ele era um empresário rico, pensava negócio. Ele bucava teatros. Chamava TOBA, Theatre Owners Booking Association. Ele alugava os teatros, juntava um grupo. É como a gente hoje ganha um edital, ou vai lá, junta as pessoas. Ele fazia isso em 1910. Nossa. Um pouquinho adiantado ele estava, né? Ele estava adiantado, mas ao mesmo tempo, com a história do balé clássico, ele estava atrasado. Sim.
Não, Porque em relação à história do balé, todo mundo é todo mundo tá atrasado. atrasado, né? Mas se a gente for ver, a gente tá contando uma história de jazz muito recente. Na qual, já que a gente tem que fazer, a gente conta uma história e fala assim, peraí que agora tem um recorte. Aí eu vou pra 1600, aí volto, 1700 tinha isso, 1800 tinha... Você tem um monte de puxadinho pra poder responder aquela sua pergunta. E aí, muito do que eu me questiono hoje é onde estão esses novos criadores, Exato. né? Muitas pessoas estão criando as suas metodologias, mas a minha grande questão, elas estão baseadas em quê? Isso é muito importante. Porque eu outras já acho- existem. Exato. E eu acho, às vezes, o criar uma metodologia nem o ponto que falta, né? Realmente seguir fazendo jazz. Exato. E não fazer um jazz diferente para que tenha Exato. um nome diferente. Exato. Não cria nome não, gente. Cria nome não. Já tem nome suficiente. Cria não. E o outro nome é a mesma coisa, né? Exato. E assim, existe uma base. Existe um lugar para você partir. Existem movimentos específicos. Existe uma linguagem. É uma gramática, né? Quando você olha um coreógrafo, vou trazer o exemplo do Rodrigo. Quando você olha o grupo corpo, você sabe que é o Rodrigo. Como a Roseli também. Como Roseli, ou como Érica, ou como... Sabe, você olha e você fala assim, a linguagem X. Sim. E isso é do fulano. E a gente vai mudando esse sotaque com o jeito que a gente vai dançar. Né? Eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas do mundo da dança, é esse desenvolvimento de linguagens e tal. É lindo. Mas é esse lugar que a gente tem que tomar cuidado embasado em que a gente tá criando algo novo. Exato. Porque daí, senão, a gente fica preocupado com o comercial, porque eu tenho que vender um próximo curso, porque eu tenho que criar uma próxima turma, Exato. porque eu tenho que trazer... Agora é a geração novidade, né? Não, e Então, geração superação, mas tem que superar como espetáculo de fim de ano, Exato. coitado dos donos das escolas. Ai, eu tenho que fazer melhor, o seu cliente vai lembrar que tá vendo o filho dele. Exatamente. Ele não vai lembrar se voou, se caiu pluma. Entrega seu trabalho, faz o seu trabalho bem feito. Você não tem que se superar. Tem hora que sua coreografia vai ser melhor, tem hora que não vai, tem hora que você vai ter que colocar uma saia mais comprida para esconder o joelho, mudar a luz porque aquele lugar não tá funcionando. Gente, isso é universal, isso é todo mundo, não é só você. É verdade. Exato. Não precisa... Todo lugar, né? Assim, o que eu acho que nós temos que nos atentar hoje é que outras pessoas vieram antes de nós. Nós não estamos inventando a roda, nós não estamos inventando a dança, nós não estamos inventando o jazz. Então, como eu já falei aqui, e a Érica diz, volta. Olha Volta pra pro trás. básico. Volta pro básico. Vai fazer pas de bourrée? Sim. O arroz com feijão é Vai fazer tão chuta gostoso, contratempo? né? Sim. Exato. Vai fazer plié? Sim. Exato. É muito importante, né? E como que surgiu essa parceria sua com a Érica, assim? Olha, eu era crítica do Festival de Dança Joinville, escrevi sobre um trabalho dela, que era Tambores que Vêm do Norte Inebriam a Minha Alma, que eles ganharam naquele ano, que tinha a música do Dalgala Rondo. E muito tempo depois ela me escreveu, me convidando para dar uma palestra na Galpão, que ela é dona da Galpão de Indaiatuba, há 35 anos. E aí eu vou dar uma palestra na Galpão, e ok. E a Cristiane Matalo, que é uma amiga, uma das minhas melhores amigas, uma grande amiga nossa, estava fazendo festival. É um festival de Jundiaí, ela era curadora. E ela me chamou para a banca de jazz, e chamou a Érica para a banca de jazz. A Cris tem um festival de sapateado há muito tempo. E eu sempre estive com ela, e a gente sempre conversou sobre isso. Aí eu queria muito fazer um festival de jazz. Ela falou, vocês duas que gostam de jazz, ficam falando de jazz, por que não se unem e não fazem um festival de jazz? Aí a gente, ok, vamos ver o que acontece, etc e tal. E em 2008 sentamos para ver se a gente faria ou não, para desenhar ou não um evento de jazz. E acho que desde o princípio a gente começou com o pé no chão. Começamos pequenos. Começamos assim, vamos abrir uma turma de 60 e vamos ver o que acontece. Abrimos uma turma, esgotou. E aí a Érica tem uma visão muito empreendedora. Ela falou assim, vamos dobrar. Porque se o professor tá vindo dar uma aula, ele dá duas. Ele já tá vindo. E aí a gente espelhou uma turma na outra. Então, hoje que uma classe tem 100, o congresso nasce com 120 pessoas. Sempre pensando teoria, não dissociando teoria de prática. Tinha aula de história da dança, sim. Sempre teve pessoas que apresentaram trabalhos científicos. A gente sempre tem uma pessoa que conta a história dela, que chama Por Falar em Jazz, que é qual é a sua história, porque a gente não conhece as histórias das pessoas, né? Isso é lindo de conhecer. Né? Você só quer ver ela dançar, isso, como se só isso importasse. Exato, ela é um ser humano, para além de E ela tem uma história, né? Ela Exato. teve mestres, ela teve perrengues como você, ela teve fases que também não foram tão boas, não é só de Instagram e de coisa boa que a gente vive hoje, né? Nessas histórias das pessoas.
E a gente sempre teve esse lugar, assim. Terminou o primeiro evento, a gente olhou uma pra outra, sei lá, tinha dado um lucro que dava uma passagem pra Nova York pra cada uma, assim. Ai, que delícia. E aí, vamos. E vamos começar a olhar o mercado e começar a investir. Essa sempre foi a questão. Eu acho que uma sociedade de 16 anos como a nossa deu certo porque existe respeito e admiração. Nós somos diferentes, nós fazemos coisas diferentes, mas eu tenho admiração pelo trabalho dela. E ela tem admiração pelo meu trabalho. Eu acho que é a base. Isso é lindo. Como todo relacionamento. E é uma construção, né, Jaque? Verdade. Você vai entendendo e respeitando aquela pessoa, você vai cedendo. Eu sou mais brava, ela é mais boazinha. Na hora de negociar, eu vou negociar e ela segura outras coisas. Então, eu falo com o professor, ela cuida da passagem. Cada uma tem o seu lugar, ninguém cobra ninguém. Né? Mas algo que eu acho que é muito respeitoso da relação é assim: a gente vai ver um professor. Eu posso gostar e ela não, a gente descarta. Não existe uma negociação. Você gostou? Não gostei. Tirou da lista. Exato. Isso facilita Porque senão a outra bastante. pessoa também tem que engolir. Ela não teve gostado. Exato. E a gente também estuda o que pode ser interessante para aquele ano. Quais os professores que a gente está trazendo naquele ano. Então, que desenho que a gente tinha que ter dança afro no primeiro congresso. Porque é de onde a gente partiu. Tinha que ter jazz tradicional. Por quê? A gente está começando a contar uma história. E a gente foi crescendo junto com esse pensamento de que professor que vem agora, entendendo como que contratava da melhor forma, entendendo o visto, entendendo o mercado. Claro que 16 anos depois é muito mais fácil, a gente recebe muito material de pessoas que querem vir. Sim. Mas a gente não contrata ninguém sem ver. Legal. Isso é muito importante. Ninguém, porque você pode ser um bailarino incrível, mas você pode não saber dar aula. A gente já falou disso aqui. Exatamente. Mas esses cuidados que eu acredito. Lugares muito diferentes, né, gente? Com Uma coisa é ser certeza. bailarina, outra coisa é ser professor, outra coisa é ser ensaiador, por isso que tem profissão diferente. E esses cuidados. Exatamente. E são esses cuidados que eu acredito que faz o congresso de você da Érica dar tão certo. Acho ser que tão sim, sucesso. e as pessoas sabem desse cuidado, a gente vê aula, a gente entra nas escolas, a gente já foi para os mais diferentes lugares do mundo procurar professor. Isso é importante, porque vocês estão sempre reciclando, trazendo gente A gente acabou de nova. voltar de viagem com o contrato de 2025 fechado. Maravilhoso. Né? E assim, é você pensar com antecedência, porque você está tentando uma estrela. Quando a gente quis trazer o Desmond Richardson, que é o diretor do Complexions, que dançou, foi primeiro bailarino do ABT, foi uma negociação de 3 anos. Por quê? Porque um ano ele estava no Japão, o outro ele estava na China, o outro estava não sei o quê, a gente falou assim, vamos esperar, vamos entrar na fila. Exato. Vai vir, vai acontecer. E vai vir pro congresso. Exato, vai vir pro congresso. Então você também vai criando relações, né? Você vai... As pessoas chegam e vem uma sala de 100 pessoas e falam... Uau. Ver potencial, né? E ver seriedade, eu acho, naquelas pessoas que estão dentro da sala. Porque elas não estão ali somente para vestir uma camiseta e tirar uma foto no totem com um gringo, para postar no Instagram. Elas estão ali porque elas têm o desejo de aprender. Elas têm o desejo de colocar algo dentro do corpo delas, ressignificar para ensinar para o aluno dela. E não tem nada mais prazeroso, assim, pro professor ensinar quem quer aprender. Não. É quase assim, ó. Eles ficam loucos, Porque as pessoas querem. Posso ter mais 15 minutos? Vai te E a energia do brasileiro é diferenciada. Totalmente. Né? Então, a gente tem o Zerguidum. Eu acho que a gente sabe fazer, a gente sabe tratar. O brasileiro sabe quando quer receber, sabe ser grato quando quer. É verdade. Porque a nossa dança sobrevive, eu acho... eu digo, né? O jazz sobrevive no corpo de quem faz. Mas a nossa dança sobrevive da troca. Sim, porque é uma comunicação. É comunicação. E as pessoas às vezes não entendem que dançar é se comunicar. E tocar o outro, você tá comunicando. E aí, às vezes, quer trazer essas coisas de metodologia. E, na verdade, você só quer comunicar. Você não precisa contar a história. Você não precisa complicar as coisas. Não só vai lá e precisa. entrega. Assim, o menos é mais. Vai continuar com sendo. certeza. O básico é o básico. E a nossa dança precisa ser mais generosa. Sim. Eu acho que quando vocês trazem essa questão da comunidade do jazz, é que a comunidade do jazz passou a ser um pouco mais generosa com a dança do outro. Não só com a sua dança. Porque a gente quer muito.
Eu me sinto totalmente abraçada quando eu faço uma... Aliás, eu comecei no jazz, né, gente? Que legal! Eu sou dessa turminha aí que a mãe colocava porque achava que era música de turminha. A hora que a Marcela falou, eu assim, acho que mãe, ela vai assistir, ela vai Rapidinho, lembrar. porque ela é muito agitada. Minha filha é muito agitada, mas ela tá muito agitada. Coitada. Eu quero que ela faça alguma coisa assim pra gastar energia. E eu lembro que eu me apaixonei justamente por isso, que era como um abraço. E aí foi engraçado que eu fiquei mais de 10 anos sem fazer nenhuma aula de jazz, depois que eu fui pra fora do país, enfim, muito menos. E agora eu voltei pro Brasil e tive o prazer de fazer uma aula de jazz. Meu Deus do céu! Era como a minha alma estivesse saindo do meu corpo. Que delícia! Eu falava assim, pensando, sabe? É exatamente esse abraço que eu sinto. E aí a generosidade agora faz todo sentido, né? Isso é muito legal, porque assim, comigo, eu vim através da Roseli. Sim. E eu comecei a vir pra São Paulo muito porque minha tia dançava jazz, e conheci a Roseli. E aí a Roseli me viu dançando assim um dia e falou assim, mas eu acho que ela é bem mais do balé clássico. Ela foi muito generosa em falar, em abraçar, e realmente, assim, eu era bem coordenada pro jazz na época. Sim. Tinha 11 anos de idade. Então, E aí, uma criança. E aí eu fui fazer ela fazendo a Toshi. Sim, sem dúvida. Mas eu acho que essa generosidade hoje tem que estar em todos os lugares. Com certeza. Sabe? Porque não existem verdades absolutas. Não. E às vezes as pessoas brigam e discutem porque o outro é certo pra mim não. Então, é o que o outro acha, não é você. Entendeu? Aquilo é do outro. Então, deixa para o outro fazer. A nossa dança seria muito mais rica. A nossa dança seria muito mais plural. Nós teríamos mais comunidades. Né? Se a gente precisasse. Não, porque precisa. A criança precisa. Ela precisa ir para não sei o quê. Ela precisa se profissionalizar com 18 anos. Ela não precisa nada. Ela precisa querer também, né? E ela precisa querer, não só a mãe querer. Exato. Que aí é outra história, né? E você acha que essa generosidade ele espelha também no mercado de trabalho do jazz? Por isso que hoje a gente vê tantas oportunidades e as oportunidades aumentando? Mas... Eu acho um pouco, porque eu acho que o mercado hoje, ele busca a diversidade. Ele busca corpos diversos, ele busca pessoas diversas. Eu não quero usar a palavra excludente, não é isso. Eu acho que esse mercado hoje, você pode ser diversos personagens além de princesa. Verdade. Você pode ser diversos personagens além de usar coroa. Eu amo as princesas e amo as coroas. Tá? Existe lugar para todo mundo. O que eu acho que antes não existia. Você precisava ser daquela forma. Você precisava ser aquilo. Você precisava ter aquele estereótipo. Se você não tivesse, você não servia. Como a gente pode descartar as pessoas? Como a gente pode dizer para alguém, você não vai ser bailarino? Professores, nunca digam isso pra ninguém. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Vocês podem acabar com o sonho de alguém. Não só sonho, com a vida, com a autoestima, com tudo que aquela pessoa pensa sobre ela. Sobre ela. Uma professora me disse, você pode escrever sobre dança. Ela mudou a minha vida. Com certeza. E como o contrário poderia também ter mudado. Esquece isso, jamais você vai... Não. E acreditar. Né? E termos pais que acreditam. Eu falo muito que a gente não fala de dança na mesa do jantar. Os pais, muitas vezes, sem culpa dos pais, colocam os filhos na dança por inúmeras questões. Isso começa a ficar mais sério, as pessoas que resolvem a querer começar a dançar mais, etc e tal. E aí ele fala assim, nossa, de novo eu tenho que comprar uma sapatilha? De novo? Não. Mas por que tem que comprar a sapatilha? Por que tem que mandar fazer o curso? Por que não pode só fazer aula de segunda e quarta? Se você quer alguma coisa a mais, você tem que fazer de segunda a sexta, dançar e ensaiar no sábado, ir no festival no domingo. Tá vendo que é a semana toda, né? Pra você querer algo mais, mas a família, muitas vezes pergunta pro filho, você foi bem na prova de matemática? Ele vai falar, fui. Ninguém pergunta se você girou a pirueta. Ninguém pergunta se existiu uma dificuldade ali. Então, a missão de hoje da dança, das escolas de dança, é entrarem na casa das pessoas. E como você entra na casa das pessoas? Eu gosto muito da sua frase que você fala, dança para quem não dança. Fazer a dança para quem não dança. E entra um pouco de... Eu já escutei muito, assim, de mães, às vezes, vindo me procurar em clínica mesmo, de questionar, assim, você acha que ela precisa de outra sapatilha mesmo? A professora pediu, mas avalia pra mim, vê se tem necessidade. Não dá pra dar uma salvada ali? Aí eu falo, tá, vou olhar. E aí, óbvio que eu sei. Claro. E aí tem todo um cuidado de explicar para esse pai que ela precisa. Porque não é
por uma necessidade da marca, da estética. É porque o corpo dela precisa, porque ela pode machucar. Exato. O joelho dela pode ferrar, o quadril, o pé, o dedo, ou essas questões. Mas é desse assunto que nós temos que falar dentro da escola de dança. É esse assunto que tem que ir na circular pro pai. Com certeza. Por que eu preciso comprar uma sapatilha nova? E não eu tenho que comprar uma sapatilha nova, né? Por que eu tenho que ensaiar de sábado? Eu não posso faltar porque eu vou prejudicar o meu amigo que tá lá. O professor não vai ter uma visão. Por que eu tenho que ir de coque? Ou por que eu tenho que usar uniforme? Se as coisas fossem explicadas mais por porquês do que pelo o quê, né? Ia facilitar E tanto o a tem vida das que, pessoas. não, você não tem que. Você chega naquilo por alguma razão. E com dança, a gente tá falando de corpo individual de cada um. Né? Hoje, a gente fala de fitting. Antes, a gente não falava. Verdade. Né? Mas por que você não pode usar a sapatilha do seu amigo? Nossa, se eu tivesse conhecido o fitting há anos atrás. Meu Deus do céu. Gente, imagina, na minha época só tinha milênio, eu usava dágio pra dançar, que era bonito pra poer, e fazendo pra fazer aula. Mas, de verdade, assim, fico muito feliz que hoje a dança esteja conseguindo fazer essas pequenas Também, coisas. maravilhoso. Porque hoje que eu vivo um mundo muito do esporte em si, né, de Sim. outras modalidades, cara, é tão à frente, tanta coisa. E aí eu pego e falo assim, cara, isso de cabelinho, dá pra gente usar dentro do nada que faz. E aí você tem que usar, você tem que usar, você tem que trazer, você tem que falar, porque eu acho que existe uma diferença entre falta de acesso e ignorância. Sim. Total. Nós temos falta de acesso. Nós não acessamos determinadas coisas. De uma diferença de um nutrólogo para um nutricionista para um bailarino. E assim, Não esse sabe. conhecimento, e nem sempre o conhecimento, porque às vezes passa pela cabeça, mas eu tenho que investir muito dinheiro pra ter esse puta conhecimento. Gente, conhecimento tá às vezes gratuito aí na sua mão, Exatamente. nesse celular que você tá vendo. ou Exato. nesse Muito curso computador. gratuito, muita aula gratuita, muita informação gratuita. Não é desculpa. Não, e assim, até do conhecimento da fisioterapia com a dança, eu hoje estou participando de um evento com alguns bailarinos e que não entendem nada sobre o que o fisioterapeuta faz. Então, assim, entra aqui, não sabe nem o que é fisioterapia, muito menos o que isso pode ajudar na minha dança. Tipo assim, é quase, é tão distante É muito que fica até com medo, assim, tipo, eu tô doente, então? Porque por isso que eu tô vindo aqui, eu falo, não tá doente. É igual a terapia, né? É igual terapia, gente. Terapia, pelo amor de Deus. Vamos fazer Dar terapia. uma base pra você poder dançar um monte, sabe? Claro, porque o seu corpo precisa estar preparado para evitar uma lesão. Precisa estar forte. Hoje a gente fala sobre isso. Sim. Que é maravilhoso. Que antes a gente não falava. Na minha época não tinha nada disso. Imagina. Né? Existia um lugar onde o aluno não tinha voz. É verdade. Hoje as coisas... E entra um pouco, eu sinto assim, as pessoas terem medo de me contar às vezes que estão com alguma dor, por medo de que eu vá puni-las, alguma Isso coisa. é muito importante você trazer. E eu sempre falo pra elas, eu falo, calma, eu tô aqui pra cuidar de você. Eu estou do seu lado. Eu não vou lutar contra você. Não quero que você saia do palco, eu não quero que você não saia mais. Pelo contrário. Eu tô aqui pra fazer você dançar mais, pra você fazer o melhor possível. E aí eu vejo demais, assim. E, já que isso é muito legal, porque a gente pode falar de dor, a qual existe a dor física, existe a dor da alma, e na dança a gente entende muito bem como é esse universo, né? Mas por muito tempo se escondeu a dor. Por muito tempo foi bonito sentir dor. Se normalizou demais, né? Ter o pé ferrado, tá cheio de bolha. É bonito, é sacrifício. Aquelas fotos trabalhando. com aqueles pés dilacerados dentro da sapatilha de ponta, eu quero morrer com aquilo. Aquilo não é didático, aquilo não é educativo, aquilo é um século retrasado que nunca deveria ter aparecido para um adolescente ou para um pai. E até de coisas contrárias. Tipo, eu, por exemplo, escuto, seu pé nem parece de bailarina. Então, gente, mas o que é um pé de bailarina? Oh my God. Né? Ou o que é um corpo hoje de bailarina? Se a gente existe a diversidade, existem muitos lugares para corpos múltiplos de bailarina. Hoje eu acho que nós melhoramos um pouco dos bailarinos falarem assim, eu estou com dor, eu preciso parar. Temos um pouco mais de consciência, porque sim, precisa parar. Se você tem dor, o seu corpo está te avisando, algo está errado. Precisa de ajuda. Exatamente. E por isso que existem profissionais que ajudam. Exato. E, Né? não tem problema nenhum nisso, né? Em pedir ajuda, em falar que tá Com certeza. E aí eu sinto que é um pouco do medo da cultura em si, da dança que criou esse negócio de vou perder um papel se eu falar. Exatamente. Exatamente isso. Eu vou perder o papel, eu não vou dançar mais essa obra. E você, depois de um pouco mais de maturidade, passa a entender que se a dor chega e você avisa que você está com dor, o seu corpo vai ter uma longevidade maior. E hoje a gente está falando muito de longevidade. Nossa, Né? demais. Entrou os 40 a mais, os 50 a mais, que ainda eu tenho muitos questionamentos com isso, porque
Eu entendo as nomenclaturas, mas existem variações. Existe 40 mais iniciante, 40 mais avançado, 40 mais profissional. Porque, que lugar eu estou? Então, eu sou uma 40 mais que já dancei na vida. Que lugar é esse que hoje a gente está falando? Mas, ok, vamos pegar o lado bom e vamos falar de longevidade. Vamos falar de suplementos, vamos falar de coisas que, né? Enfim, você melhora o seu corpo, o seu físico. Mas existem profissionais especializados para isso. Não entre na internet e ache que você pode tomar o suplemento X, que você pode fazer o exercício Y, pegar a sua Teraband e sair fazendo qualquer coisa. Não, existem profissionais que te ensinam a fazer isso, que estudaram o corpo para fazer isso. Exato. É como se a gente se medicasse, né? Aí, de novo, a gente volta no quesito responsabilidade social, desde você esse senso de os famosos Simancol, né? Total. O Simancol. E aí eu também trago o lugar do professor. Ah, sim. Porque ele tem que orientar. Sim. Ele tem que ter esse discernimento e esse espaço dentro da sala de aula dele para orientar. Como orientar também uma carreira profissional. Verdade. Não é só se joga no mundo e vai fazer audição. Não. Porque hoje eu acho que existe uma frustração muito grande, de grande parte dos bailarinos que querem ser profissionais, que não sabem para onde ir, porque acham que só ir para as grandes que funciona. Só ir para as grandes que funciona. Tem companhia no mundo inteiro, tem brasileiro no mundo inteiro. Sim. Tem companhias minúsculas que são incríveis. E tem diversas possibilidades dentro da própria companhia. Exatamente. Então, só que eu acho que, de novo, é a falta de acesso, que é quais as 10 companhias que aquele meu bailarino, com aquele físico, com aquela saúde mental que ele tem, o que ele aguenta, para onde que eu posso mandar? Para onde que ele pode fazer a audição? Porque não é só para o English, ou para o Royal, ou para o sonho. E o sonho pode ser muito mais sonhado se ele for um pouco mais real. Sim. Essa pessoa pode evitar uma frustração se esse professor falar, eu acho maravilhoso você ter esse sonho, mas vamos ver outras possibilidades. Realizável. E assim, por muito... Agora você me lembrou e eu tive um insight aqui de algo que eu queria até conversar aqui nessa roda, sobre essa questão do jazz. Eu sinto, às vezes, que é uma modalidade que muitos anos foi levada, principalmente, e aí eu me coloco com a galera do balé clássico, é uma modalidade pra ir ali, free my mind, e é isso aí, sabe? Acho que foi muito tempo. Muito tempo, né? Só que eu sinto que hoje isso faz total sentido. Se foi, e é, maravilha, porque pra mim faz muito sentido, porque eu sinto que essa diversidade que a gente faz aula contemporâneo, faz balé clássico, faz jazz, junta uma coisa aqui, uma coisa ali, forma, de fato, um profissional muito mais interessante. Sem dúvida. E hoje a gente tem uma coisa que melhorou muito, que é, você não precisa fazer sua aula naquela escola. Exato. Que antes o diretor não deixava. De ciúme, de perder o bailarino. De não deixava você sair. Então, a escola X está trazendo um professor, não podia. Por quê? Porque não tá na... Imagina que vai na outra escola. Eu perdi muitas oportunidades nesse sentido. E que bom que isso hoje está diminuindo. Total. E que bom que, por exemplo, hoje o fulano vai trazer, você pode ir até a escola do Beltrano, se alimentar daquilo. Por mais que a sua aula de balé de segunda e quarta seja na escola, realmente, do que a gente pode chamar de concorrente. É se agregar, né, para crescer junto, para crescer o mercado da dança. E quanto mais coisas você coloca no seu corpo, vai fazer diferença. Com certeza. Sim, a gente vai finalizando o nosso episódio. Porque assim, a gente vai ficar nessa aula aqui, eu ficaria 52 horas escutando a Má falar. E era a história do jazz, tá, gente? E era sobre o jazz. 1 minuto, foi só... Maravilhoso. Só saindo da África. Mas é ótimo, porque daí, né, quem quiser escutar, entender mais e conhecer mais, temos experts no assunto, e eu acho que é isso. Congresso pra isso. Congresso pra isso. E esse fica incentivo, né, das pessoas irem atrás do conhecimento mesmo. Pra finalizar, eu queria que você contasse pra gente o que você espera daqui pra frente no universo jazz. Na verdade, o que é importante da gente pensar no universo jazz, no universo dança, né, pra gente prosperar ainda mais dentro do país. Eu acho que a gente tem que olhar pro passado, pra entender o presente, pra pensar pra onde a gente vai. Pensar planos para o futuro, todo mundo pensa, sonhos, e a gente tem que ter. Mas sem esquecer que a gente vem de algum lugar, que a gente vem de uma história. E todos nós temos essa história, todos nós viemos de algum lugar. E reverenciar esse lugar. Ninguém chega em lugar nenhum sem alguém que te deu a mão lá atrás. Todos os seus professores, todas as pessoas que passaram. Ninguém chegou onde chegou à toa, por osmose. Assim. E eu acho que além disso, é a gente ser generoso e a gente pensar que a dança do outro pode também contribuir com a minha, e eu posso olhar e falar assim, isso eu não faria, mas ele faz. Que bom que ele faz. E o lugar de admiração, né? O lugar de admiração. E, gente, tem um céu enorme para todas as estrelas, para todo mundo, e cada um do seu modo, e cada um do seu jeito.
quanto mais a gente tiver, melhor. Quanto mais a gente tiver, a gente vai somar. Eu digo que dança é um pouco diferente de matemática, né? Que quando a gente divide, a gente soma. Eu acho que conhecimento para ser dividido, história para ser dividido, dança para ser dividido, divide, porque você aprende tão mais. É verdade. E a gente descobre que a gente sabe tão pouco sobre aquilo que a gente acha que sabe muito. É verdade. E quanto mais você vai estudando, você vai descobrindo. E acho que também nós sempre temos que nos colocar num lugar de aluno. Ah, com certeza. Nossa, eu amo isso. Eu acho que eu ter migrado para outros esportes me colocou muito nesse lugar. Eu acho muito E importante. aprender. Porque o balé clássico meio que virou um cômodo pra mim naquele momento. E eu também cansei do padrão estético, da exigência um pouco. De ter que... Pode. É, Quero sair daqui. o E aí eu estereótipo. entrei em outras modalidades que me pra caramba. Isso. Realmente. Isso pra nossa dança seria ótimo. Maravilhoso. seria- Maravilhoso. Seria maravilhoso que as pessoas pudessem ser elas e serem validadas como elas. E não porque você gira 2 e ela gira 3, ela é melhor do que você. Não porque a perna dela é mais alta, ela é uma melhor bailarina do que você. Um bailarino bom é aquele bailarino que sente, que entrega aquilo que ele deseja, que ele precisa entregar para aquela especificidade, para aquele lugar. Não é porque ele dança na companhia XY ou W que ele é melhor que alguém. E é muito gostoso você ser aluno, você se colocar num lugar ali que você fala assim, gente, é tudo maravilhoso aqui, eu quero muito aprender tudo. Essa isso. posição de É aprendiz, isso, a posição de é humilde de isso. falar, agora eu vou sentar minha bunda na cadeira Eu e acho aprender. que todos nós, em muitos momentos, temos que voltar e falar assim, preciso ser aluna agora. O tal do Porque básico. essa outra pessoa tem alguma coisa para me ensinar, mesmo que não seja sobre dança. Com certeza. Porque ela vai te ensinar sobre a vida, sobre você ser uma pessoa melhor. E eu acho que sendo pessoas melhores, nós acabamos tornando a nossa dança melhor. Totalmente. Tá. Mas que prazer! É uma delícia, você eu estar com a adorei. gente. Cara, foi aula de tudo, não foi nem só de jazz. Foi aula. Delícia, é um prazer, obrigada. Muito obrigada, viu, gente? Adorei. Beijo, gente, obrigada. E aí, curtiu esse episódio? Que tal então deixar o seu feedback aqui pra gente? Ele é super importante pra nós e ficaremos super felizes em poder falar com você. Não esquece que você também pode deixar o seu like e ainda dá para você avaliar o nosso podcast nas plataformas Spotify, YouTube e Orelo ou, claro, na sua plataforma favorita. Ah, e se você tiver alguma sugestão de temática para os nossos próximos episódios ou até mesmo de convidados, manda lá no nosso Instagram, @nadancapodcast. Estamos de olho em você, hein? Valeu demais e até a próxima!